porque eu acho que a grande virada como é que eu vou... A gente começou a construir, né, tijolinho por tijolinho ali, desde daquele início, e a gente sabe que a coisa não acontece de repente, é um processo, né? Exatamente. Às vezes a gente não enxerga, né? Exato. E aí, claro que tudo contribuiu, mas Uhum. eu senti, assim, resultado visível, Uhum. a grande virada foi a retomada da atividade física mesmo, sabe? Uhum, com certeza. Então, assim, eu até peguei aqui agora na nossa conversa aquele áudio que eu mandei no grupo, né, quando eu quis compartilhar minha conquista, que eu tinha Uhum. retomado real, assim, tá fazendo Uhum. 2 meses, faz 2 meses agora, dia 10. E, assim, tudo mudou, tudo mudou. Exatamente. É impressionante, assim, eu tinha conseguido essa adesão no início do ano passado, tipo janeiro, final do ano de 2024 para 25, eu tinha Uhum. tido essa adesão e depois morreu e não voltou mais, tipo assim. Uhum. E você chegou a ficar por quanto tempo, assim, frequente? Então, eu acho que foi uns 4 meses, 5 meses, por aí só. Aí depois eu fui deixando morrer e morreu e não voltou mais. Aham. E aí agora eu entrei nesse ritmo de novo, sabe, assim, daquela coisa eu até brinco aqui com as meninas que é assim, eu tenho e não tem jeito, assim, a minha adesão na outra vez também foi da mesma maneira, é fazer na noite, sabe. Uhum. E, sei lá, é a hora que eu consigo e é a hora que eu consigo ir com rotina, assim, com frequência. Uhum. Uhum. E aí acaba que entra na rotina mesmo. Então elas chegam 7 horas, né, da escola, aí geralmente eu ainda estou atendendo, e aí eu fico com elas um pouco e tal, e aí eu falo: "Agora eu vou lá fazer meu dever de casa", né, eu falo com elas que Uhum. a casa delas e esse é o meu, né. Uhum. Outros, né, grátis, mas esse, entrou como tem que fazer, né, então assim, e agora já está naquele ponto de não é por ter que fazer, é por querer mesmo, né. Exatamente. Esse, na verdade, é o ponto da transformação. Porque às vezes a gente ainda fica lutando por meses, sabe? E é muito importante que a gente chegue nesse lugar de assim, ai, que bom, vou mexer meu corpo agora. Chegou a hora, sabe? Aquela hora boa do dia. E isso é Isso, uma grande virada também. exatamente. E a gente começa a sentir a diferença no próprio corpo, né, então aí isso vai dando mais motivação, né. Em coisa boba, assim, tipo, eu estava dirigindo um dia desse, na hora que eu olhei, tinha uma coisinha aqui um risquinho aqui, não, um fundinho. Uma montanhazinha que não estava ali. Aí ó, já começou a aparecer, né, e é a graça, não tem jeito, né. Então, assim, muito bom. Outra coisa que fez muita diferença para mim foi eu acho que eu já tinha falado disso também, foi a questão do planejamento das comidas, né, de fazer Uhum. vez, de não ficar o tempo inteiro na cozinha. Ah, com certeza. Isso livra um tempo. E não é só um tempo do relógio, é um espaço mental. Exato. Isso Sabe? E esse espaço mental, ele é precioso, porque isso nos gera muito estresse, essa coisa de que todo dia a gente tem uma demanda gigantesca mentalmente, pensa nisso, pensa naquilo, pensa naquilo. Quando a gente vai automatizando aquelas coisas do dia a dia, nossa, isso livra uma tonelada de dentro da gente. mesmo, dá um alívio, né. E a gente tá aí conversei até com meu marido, e agora eu só estou viabilizando aqui o espaço, porque a gente não, assim, né, não tinha pensado nisso antes, mas a gente vai comprar um freezer, sabe. Ah, isso é o melhor investimento. E aí Nossa, com certeza. Aham. hoje eu tenho conseguido melhor, mas não mais, porque não tem espaço para guardar, né, Uhum. pessoas, né. Então é bastante gente, tem que fazer uma quantidade maior de comida. Uhum.
Eu conversei isso com ele na hora comprou a ideia, assim, falou: "Não, vamos e tal". Aí agora eu só tô viabilizando onde que vai ficar, porque hoje no formato que tá aqui não cabe. Mas Aham. aquela coisa do: "Ah, dá para esvaziar esse armário, dá para passar para outro lugar e tal, tirar e entrar aqui", sabe. Uhum. Tá nesse movimento. E aí, quando vier esse freezer, eu acho que aí vai ser, Ah, aí vai ser liberdade, porque né. realmente, assim, mais pessoas na casa torna esse processo mais desafiador, justamente por causa disso. Quando você cozinha, você tem que cozinhar uma quantidade bem grande, quando você armazena, quando você congela, você tem que ter espaço. Então, I tem que viabilizar o projeto com isso aí foi a decisão certa, sem dúvida. isso, aí quando eu conversei com ele, falei: "Ó, tá bem melhor, né, eu tenho conseguido me organizar melhor e ter as coisas congeladas ajuda demais". Então eu tenho feito isso, mas podia ser melhor ainda, se eu tivesse Uhum, espaço para guardar, né. uhum. E a gente aí ele já meu marido é desses, aí ele já entrou, já começou a olhar preço, já aqui, tá, "Ah, esse aqui é bom, daria para comprar, blá-blá-blá". Aí eu falei: "Não, então tá, vou reorganizar aqui a disposição das coisas pra gente ter onde colocar, né". Vocês são bem parceiros, né, Lu? Então, somos bem parceiros, graças a Deus que Ai, não. tá maravilhoso. Lu, eu quero comentar só algo sobre isso que você trouxe até agora, depois quero continuar te ouvindo, tá? Aham, Isso que você traz, né, que a grande virada foi essa adesão à atividade física, eu quero te mostrar os passos anteriores, porque realmente a gente não percebe, e isso é normal, mas é legal a gente perceber, e não é só legal, é importante a gente perceber, porque o meu método, ele é estrutural, então ele sim, é diferente de quando a gente só olha para alimentação, a gente só olha para atividade física, a gente olha para as coisas fragmentadas. Quando a gente estrutura, a gente cria, constrói uma estrutura que permite que as escolhas que a gente fez, comer melhor, fazer atividade física, dormir melhor, elas consigam perdurar na nossa vida. sim, Porque às vezes a gente está com uma vida Y, e aí a gente toma uma decisão, vou fazer mais atividade física, e aí você fica tentando socar aquela decisão na sua vida. Só aham, que é isso que faz com que não dê certo, entendeu? Porque não ah, se criou uma estrutura. Eu vou te explicar essa estrutura agora, tá? O ponto número um da Lu, que eu te diria, a virada número um da Lu, foi começar a entender a importância de se priorizar. Sem isso, não teria chego no lugar da atividade física, sim, entende? uhum, Então, quando você começou a entender a importância de se priorizar, você começou a se permitir abrir espaço na sua agenda para as suas coisas importantes. isso, Isso foi um ponto muito importante. Outro ponto muito importante, o sono. Porque uhum, você vinha, né, dormindo sempre muito tarde, então era rotineiro dormir muito tarde. O teu sono era muitas vezes interrompido pelas crianças que ainda são pequenas, então o teu sono vinha muito ruim. E aí eu te pergunto, o teu sono melhorou ao longo da mentoria em termos de qualidade e quantidade? com certeza, com certeza, porque realmente era uma constância, né, porque tem aquela a questão da compensação mesmo, né, Graves, como não tinha nunca espaço para mim, eu ia buscar. Exatamente, esse é o insight. É. Então, era recorrente mesmo, né, de diariamente quase, eu ficar ali, né, assistindo série, e ainda comendo, né, alguma coisa, Uhum. e Dupla compensação, né, do estresse do dia. isso, e dormindo pouco e acordando cedo, porque aí no outro dia Uhum. não, né. Exatamente. E aí, E o que isso gerava, né? Gerava uma bola de neve de estresse, porque o sono ruim gera estresse, aí no dia seguinte você tem o estresse do dia e acumula isso no final da noite, aí você tem, né? Então fica um círculo vicioso ali. E aí, o que eu sempre falo para as pessoas, que pouca gente toma consciência disso. Enquanto você não dormir bem, você não vai querer fazer atividade física, porque simplesmente teu corpo vai dizer assim, não.
Tá, né? É. Entendeu? A conta não vai fechar, não vai rolar. Me desculpe, mas não vai rolar. Embora o corpo ame se movimentar, porque é da natureza do corpo o movimento, ele tem uma inteligência de sustentabilidade. Então ele faz as contas e fala assim, cara, não vai bater, tá? Aham, Precisamos dormir. Quando você começou a dormir e você entende, então mentalidade mais comportamento, né? Entendeu que precisava se priorizar e começou a dormir, parte biológica mais mentalidade, aí você criou um terreno, uma estrutura que te permitiu não só começar, mas começar com tudo, como você falou, né? Nossa, eu comecei com tudo, comecei e fui. E aí, aham, eu quero ressaltar a importância de manter essa estrutura. E se em algum momento que você falou assim, eu tive um engajamento assim, né, o ano passado, acho que foi o que você falou agora, de 2024 para 2025, mas depois eu larguei. é, Aí, se a gente for olhar para aquele momento, será que tinha essa estrutura construída? não tinha. Então, para o futuro, a gente também tem que ter essa consciência, entende? É essa estrutura que abre espaço, tanto energético quanto interno na Lu, para ela conseguir manter, Aham. tá? Vai falando aí, quero te ouvir mais. É isso. Hum, ontem, aquela conversa que vocês tiveram ali no grupo, que eu só Uhum. consegui, mas não consegui participar, Uhum. ela também me despertou uma coisa que, assim, é nítido, assim, absurdo a quantidade de proteína que eu passei a consumir em relação ao que era antes. Por, Outro fator para fazer atividade física também, porque a energia física, né? é, A proteína te dá essa estrutura que o corpo tem vontade de se mexer. pois é. Porém, eu não sei, as contas ali que vocês estavam fazendo, eu também não faço, né? Se Ah, não, mas tá, tudo o que bem. Isso é. tá muito melhor que antes, 3 vezes mais. Aham. Não sei se tá nesse, me deu isso de, assim, de procurar saber certinho, assim, se tá ok, se tá dando essa compensação mesmo ou não, né? Que é um ponto. Você pode fazer o que a Ana fez ali, tá? Que a Ana até me pediu, Grazi, eu posso te mandar lá no grupo, tu me ajuda? Sim, falei, faz isso, porque é uma dúvida de muitas. Então, se você fizer, vai ajudar as outras mulheres também. Então, você pode fazer isso que ela fez. Eu comi mais ou menos isso no café da manhã, mais ou menos isso no almoço, no lanche da tarde, na janta. Me ajuda a calcular. É uma conta de padaria, que nem eu chamo. Por que é uma conta de padaria? Porque eu não trabalho com essa mentalidade de transformar a comida em números. Que isso é muito comum na nutrição. Os nutricionistas, eles são ensinados a... Só um Pode minuto. falar. Tá. Eu já passo aqui agora. Isso. Vou passar o verde. Uhum. Fica lá, pode assistir. Mamãe já vai, tá? Isso, nós vamos. Adoro os vozinhos. É uma conta de padaria, porque eu não gosto dessa visão da nutrição de transformar o alimento em número. Aham. Você desconecta do prazer. E você Ah, começa a olhar para o seu prato como, tem X número disso. Isso não é legal, entendeu? e também isso. Esse negócio de ficar, sabe? Pesando, contando caloria, e daí você também acaba, você perde a relação com a qualidade do alimento, porque, então Coca Zero tem 0 caloria, então não pode, né, sabe? Então é umas coisas assim que não é a minha linha de raciocínio. Então eu não gosto de levar para a nossa cabeça essa ideia de que existem números no nosso prato. É uma continha de padaria, a gente não fica assim, fazendo o cálculo de exatidão, buscando tabela nutricional, não, é mais ou menos. Se lá no fim das contas deu mais ou menos o que você precisa, pode ter certeza que está sobrando, entendeu? Porque tem proteína escondida em um monte de alimentos. Mas a gente, claro, que pega aqueles mais proteicos para fazer o cálculo. Então Tem. faça isso, manda lá no grupo, e um dia, assim, pode ser até no final de semana, ontem eu lembro que eu comi isso, 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 aquilo, aquilo outro. Pronto, você manda ali e eu faço o cálculo para você.
Aí Tá. você vai ter mais ou menos uma base, porque a gente meio que repete a estrutura da nossa alimentação. Mudam os ingredientes, mas a gente meio que repete a estrutura, né? Aham. E aí, desses 2 meses aí que eu retomei a atividade física, já foram 4 quilos. Acredita? Em 2 meses, 4 quilos, ganhando massa muscular. Então, a É. gente nem sabe aí quantos quilos de gordura visceral mesmo que isso foi, né? Então, eu fiz uma bioimpedância, né, antes. Aí agora eu vou fazer de novo para ver, para comparar. Ah, eu quero saber. O negócio não estava bom, não, viu, minha filha? Aham. Tava que eu assustei mesmo. Acho que isso também me Deu um. deu um Uhum. empurrão assim de minha filha, se vira. Tava 40%. Uhum. Eu vou te mostrar o raio-x da tua primeira bioimpedância e vou te mostrar o raio-x das tuas próximas bioimpedâncias, tá? Preste atenção, porque isso quando entra na nossa mente, quando a gente internaliza, cara, isso é um rumo. É muito diferente de informação, não é informação, é rumo. Olha só. Lu, primeira bioimpedância, que é o resultado dos teus últimos anos, né? Aham, Vinha dormindo mal, e isso gera estresse, aumenta o corpo. Quando o corpo está estressado, é como se ele estivesse se preparando para a guerra. Estresse igual a corpo se preparando para a guerra. Quando um corpo está se preparando para a guerra, ou uma sociedade, o que, que ela faz? A primeira coisa que ela faz é qual? Estocar comida. aham, Primeira coisa. Então, o que, que ele faz? Ele estoca mais gordura do que o normal. Então, ele pega o que tu come e ele estoca mais do que se ele estivesse no estado de não estresse, tá? Por isso que o sono, eu te falo, sem sono em dia não tem emagrecimento fácil. Com sono em dia, vai. Claro que a atividade física e o resto também faz diferença. Mas o sono é primordial. Aí você não dormia bem, corpo estressado, retendo mais gordura, estocando mais gordura. Além de estocar mais gordura, tem o que você me descreveu antes, que é o efeito compensação. Então sim, você tinha mais vontade de doce, mais vontade de beliscar, mais vontade. Aquela vontade, né, que tá sempre ali, parece que é o diabinho que fica na nossa orelha. Aí vontade de comer isso, vontade de comer aquilo. Então você comia mais doce, mais caloria, ainda mais estoque de gordura. Você não estava comendo, você não estava aplicando o equilíbrio dos 3 macronutrientes nas refeições. aham, Quando você come menos proteína, você não come só menos proteína. Você come necessariamente mais carboidrato, porque sim, existe uma compensação, entendeu? uhum, Então, comia mais carboidrato, menos proteína. Olha todo o raio-x, olha toda a estrutura que estava por trás. E por último, não menos importante, você não estava fazendo atividade física, não estava estimulando os seus músculos e eles foram degradando, porque tudo no corpo que não é usado, ele é desativado, digamos assim, né? Então, vou repetir bem rapidinho. Sono ruim, corpo estressado, aumenta o estoque de gordura, gera compensação, vontade de doce, não havia equilíbrio de macronutrientes, então menos proteína, mais carboidrato e nem atividade física. Esse foi o cenário que te levou para a tua primeira bioimpedância, um cenário que foi construído por anos, não estou falando dos últimos semanas, né? sim, As próximas bioimpedâncias, elas virão, o resultado delas virá em função de outro cenário. Dormir o suficiente e com mais qualidade, ir aos poucos, porque tudo é aos poucos no corpo, encerrando esse estado de compensação, então essa fome, essa vontade de comer. A hidratação eu não falei, mas ela também é importante nesse cenário, muito importante. Lembra que a gente falava muito da hidratação no início? sim, Equilíbrio dos macronutrientes, então tá comendo mais proteína, menos carboidrato, começou a fazer atividade física, a hidratação tá em dia. Esse cenário vai construir o corpo do agora e do futuro da Lu.
de forma estruturada. Porque poderia ser, eu só faço dieta, ou eu só começo a treinar, ou eu só olho para o meu sono. Aí eu não tenho um resultado global. Eu me esforço muito, mas eu não tenho resultado. Quando eu estruturo isso, nossa, o resultado aparece. E como eu te falei no início, né, Lu? No início demora. Demora para as nossas chaves virar, demora para a gente realmente começar a colocar em prática, demora para o que a gente colocou em prática começar a ter efeito, né? Então, assim, é o tempo das coisas, né? Sim. E até reunir tudo, né? Assim, chegar tudo no ponto do equilíbrio, né? Exatamente. Exatamente isso. E agora você está nesse lugar. Ainda durmo tarde às vezes, ainda tenho aquela vontade de ficar assistindo série. Lu, tu vai ver que existe o efeito bola de neve negativo, que vai nos levando cada vez mais para um buraco. Existe o efeito bola de neve positivo, que vai nos levando para um lugar de cada vez mais equilíbrio. Porque quanto melhor eu estou, mais comprometida eu fico com o que precisa ser feito para eu estar bem. Sim. Entendeu? Essas 2 últimas semanas, eu não estou assistindo e não estou dormindo tão tarde. Estou dormindo tarde porque eu estou fazendo atividade física à noite, igual eu te falei. Desligar também depois que eu volto, né? Mas não é aquele tarde de antes e aquele tarde da série, porque eu tô de quaresma de série. Ótimo! Que é uma coisa que eu realmente, é um sacrifício mesmo, que eu tenho vontade de ver. Mas aí tá sendo bom, porque é isso que você tá dizendo, quando também você retira, aí você vai entendendo que também não precisa, né, assim, dá para ficar sem, dá para ser muito esporádico, né, e aí as outras coisas vão ajustando também. Então, assim, eu te confesso, dessas 2 semanas, uns 3 dias, assim, que eu teria certeza ficado, se não propósito, entendeu? Teria ficado e teria ficado até tarde, até bem tarde. Tá, que horas é o bem tarde e que horas é o agora? O agora tá ficando entre 11h30, entre 11 e meia-noite. Tem dia que é 11, tem dia que é 11h30, mas de meia-noite para dormir. Só que também eu tenho, agora a Bianca não estuda mais de manhã, então todas à tarde. Então eu tenho conseguido acordar entre 7 e 8. Então tá ok também esse horário. Embora eu, né, não esteja dormindo tão cedo, mas também não tô acordando 5 e pouco, igual eu estava acordando antes, né? Então tá um período legal. Tá, eu vou te explicar. Tô terminando, tá bom? Daqui a pouquinho. Você quer vir aqui dar bom dia pra Grazi? Ela é curiosa. Aí ela fica querendo. Vem. Dar bom dia pra Grazi. Ai, que lindo! Tudo bom? É a Marina. Essa é a Marina, minha caçula. Acordou cedo hoje, Marina? Muito, né? Por que você acordou tão cedo? Não sei. Pra terminar aqui de falar com a tia, eu te chamo, tá bom? Tá? Vai lá. Eu tá terminando. Mamãe, eu falo no leite crocante, tá? Vai? Sozinha? Então tá. Então, Lu, essa questão do sono, ela precisa melhorar e eu vou te explicar por quê. Eu não vou ficar adorando a pílula e dizendo, nossa, não, então tá bom assim. Porque eu sei o que funciona e o que não funciona. E já são muitas pessoas acompanhando e pensando assim, não, eu acho que tá, se ela tá acordando às 8, tá dormindo o suficiente. Mas a verdade é que o corpo, ele tem o seu biorritmo. E toda vez que a gente tenta lutar contra isso ou ignorar isso, dá ruim, e quem paga a conta é a gente, tá? Então, o que acontece? Quando você dorme depois das 11, tá? Mas é às 11 o horário do relógio? Não, não é o horário do relógio, é o horário do sol. Sim. O nosso corpo todo se regula pelo ciclo circadiano e o ciclo circadiano organiza os nossos hormônios. Então é inevitável, não tem como fugir dessa regra do corpo, né? Do seu próprio ritmo.
Aham. Então, depois do pôr do sol, passam-se algumas horas, lá pelas 9 horas, 8, 9 horas da noite, ele já começa a encerrar a liberação dos hormônios do dia e começar a acelerar os hormônios da noite, para que lá pelas 10 horas da noite eu esteja com tudo, tipo, níveis ideais para dormir às 10, e lá pelas 2, 3 da manhã é como se fosse uma onda. Então ele vai crescendo os hormônios da noite. Vamos fazer para dentro, porque os do dia para fora e os da noite para dentro. Então começa hormônios da noite, aí chega no pico ideal para entrar em sono, e aí ele vai aprofundando, aprofundando, aprofundando. Isso aqui é sono profundo, até que ele chega no máximo da sua profundidade, que é onde acontece o sono restaurador, aquele que eu acordo no outro dia, eu tô tinindo, entendeu? E aí eu começo a retornar, que aí vem o sono REM, consolidação de memórias, de gestão das coisas emocionais que a gente viveu. Então, toda a parte mais de memória e mental acontece no sono REM, que é aquele que a gente sonha, e daí a gente acorda, tá? Esse sono REM a gente até tem mais micro despertares, porque ele já é um sono mais superficial. Só que essa onda do sono profundo, quando a gente dorme depois das 11, ela já é interrompida, porque, tipo, tava tudo pronto, de acordo com o ciclo circadiano, a gente não dormiu. Aí, quando a gente tá tudo pronto e a gente não dorme, o corpo fala assim, ei, galera, ela não vai dormir agora. Então, assim, ó, segura os hormônios do sono, não produz mais e dá umas gotinhas de cortisol aqui, porque aconteceu alguma coisa, que parecia um leão aqui, alguma coisa do tipo, e ela vai ter que ficar acordada mais um tempo. O corpo segura o teu sono. Uhum. Por isso que às vezes as pessoas dizem, mas Grazi, eu não tenho sono. Paulo, começa a observar a primeira vez que você abre a boca de bocejo. Aham. Você vai ver, ali é o primeiro sinal de sono. Só que se você segura e se mantém ativa, que você não vai reduzindo o seu ritmo, o corpo entende, bom, ela não vai dormir agora, então a gente precisa, muda o plano. E ele se adapta. Só que Aham. toda vez que ele se adapta a algo que não é natural para ele, tem um custo. E daí tem N custos, tá, Lu? Mas o processo de detoxificação do corpo, lembra quando a gente falou sobre drenagem linfática? Você estava Sim. nessa aula? Então, Ah, sobre a importância do corpo conseguir eliminar as suas toxinas, isso é muito importante para emagrecer, para desinchar, para ter um sistema circulatório saudável. Tudo isso, essa detoxificação, o hormônio do crescimento, que é o hormônio do aumento da massa muscular, que é quando você dorme que você realmente constrói o músculo. Então, você degrada no treino e constrói durante o sono. Vai acontecer nesse período. E essa faxina interna, que não é só limpeza, que é o detox, mas também é reparação, onde ele vai lá e vai fazer os pequenos reparos. Ah, aqui caiu um pedacinho de reboco, ali tem um fio desencapado, aquela lâmpada não está funcionando, sabe? Então ele aham. repara. Tudo isso é no sono profundo, nessa parte mais profunda do sono, e quando eu não respeito esse horário do ciclo circadiano, eu interrompo. O que acontece? Ele entram hormônios no meio do caminho que não eram para estar ali, a liberação dos hormônios do sono é diminuída e o seu sono, em vez de ser desse tamanho de profundidade, ele acaba sendo desse. Entendi. Você fica Aham. com um sono mais superficial, aí é mais fácil de despertar, não acontece todos esses processos que o corpo precisa ao longo da noite, e isso afeta o emagrecimento. Por que eu estou te falando isso, tá? Vamos pegar o caso da Dani, que era uma pessoa que tinha um objetivo bem claro de emagrecimento também. E ela emagreceu ali 9 quilos, acho que até já emagreceu mais agora. A virada dela foi muito sobre o sono e sobre o equilíbrio dos macronutrientes. E ela tirou o glúten também da vida dela, que era um alimento inflamatório para ela, tá? Mas quando você pergunta para ela, Dani, qual foi o seu ponto de virada? Ela fala, foi fazer um café da manhã com mais proteína, sem dúvida, porque isso mudou toda a minha vontade de comer ao longo do dia, nananana. Ela não enxerga o sono.
Aham. Ela não vai falar sobre isso, porque é normal a gente não dar importância para o sono. Isso, inclusive, é cultural. É como se a gente tivesse construído uma cultura de que dormir é perda de tempo. É, Então, quanto mais eu consigo prolongar o meu dia, mais eu sou incrível. Só que não, é. Uhum, entende? Então, eu estou te trazendo isso porque eu considero que isso é realmente muito importante, tá? sim. Tá, o que tá me... Eu poderia ir mais cedo para academia, mas vou te contar o que que tá acontecendo. Hum, Tá virando o meu momento ali na academia, porque eu fico com fone, e aí eu ouço minhas músicas, eu ouço meus podcasts, enquanto eu hum. tô tendo, né, a atividade. Só o que, filha? Tinha escrito no leite, então dá um abraço. Aí eu não sabe, né? Fala para ela te respeitar, porque você não quer abraçar agora, tá bom? Eu abracei. Ah, não, ainda tá certo. Bianca, ajuda ela aí. A Bianca falou que ia esquentar meu leite só se eu desse um abraço nela. Falei, tá, respeitar que você não quer abraçar. Não, mas eu abracei e ela não tá esquentando leite. Ai, coisas de irmão, né? Então, quando eu chego lá, eu vou ali exercitando e vou escutando. Só que a academia, Grazi, é surreal. 9 horas da noite, ela ainda tá lotada. Uhum, Quando eu vou, tipo, 9h30, que é um pouquinho mais tarde, eu já consigo, a coisa flui mais, porque já tem aparelho mais liberado, entendi. era e tal. E isso Uhum, está sendo melhor porque eu fico menos tempo na academia e o treino flui mais, entendeu? Se uhum. eu, nesse horário da noite, e qualquer horário, que eu acho que essa academia é muito lotada mesmo, aí acontece isso, me dá a impressão de que eu vou acabar indo embora quase no mesmo horário, Porque mas vai ficar ali perdendo tempo, sim. E tá, eu vou te lançar ideias, porque tu sabe, Lu, eu tenho uma forma de conduzir que eu não sei se você vai concordar comigo, mas é o meu objetivo, tá? Ela é suave. Então, eu sempre penso que quando a gente impõe, ou quando a gente cria aquele terrorismo de se você não fizer, vai acontecer. Você gera estresse na pessoa e isso vai contra tudo que a gente tá fazendo. Tudo que a gente faz é para tentar tirar o corpo do estado de estresse, porque daí ele volta a funcionar bem e todos os seus objetivos vão acontecer. sim, Então, não é por aí. Mas assim, se em algum momento você perceber que tem uma academia que é menos lotada, que é perto da sua casa também, que às vezes a gente simplesmente automatizou, ali era mais fácil para mim, agora já foi, agora já tô indo, agora eu vou. pior que não, eu tava numa academia dessa, essa aí que você tá falando. Só que é muito caro. E aí, como eu acabei fazendo o plano e não tava usando, Aham. talvez agora eu vou para uma mais popular, porque, né, Sim, entendi. ela é mais longe da minha casa, eu tenho que ir de carro assim mais longe. E só que eu gostei do ambiente da academia, sabe? Uhum. A outra, apesar dela ser muito mais cara e mais vazia, e esse problema eu não tinha, Uhum. nada. E eu acho que ali eu não me sentia muito à vontade, entendeu? Sei lá, Ela não era o sei, quê? Cortou a palavra. mais elitizada, um povo mais, Elitizada, todo, sim. todo mundo com Sim, sei. Aquele desfile de roupa. de roupa e personal, todo mundo com personal. Aham. Quê? As que tampa? Não quero que tenha. Aí, eu acho que eu não me sentia, o ambiente não era muito ok, assim, para mim, sabe? E essa, Uhum. eu acho ótimo, porque é Tá. gente, cada um na sua, ninguém nem aí para ninguém, sabe? Assim, Aham, sim. Eu também gosto de ambientes mais assim. eu Mas, de gosto. Só, repente, existem outras academias com esse mesmo perfil, né? aham, É uma questão de realmente dar uma olhadinha para isso em algum momento, aham, sabe? é Então, válido. Lu,
Então, assim, eu quero saber agora a tua experiência mesmo dentro da mentoria. A gente falou sobre resultados, sobre a parte prática, que ela é muito, muito importante, é para isso que você veio para colher resultados, né? Então, primeiro eu quero te perguntar, você está satisfeita com com os resultados que você vem colhendo? Sim, ô Grazi, a mentoria foi muito, muito maravilhosa para mim, tem sido, né? Porque eu sou, você sabe, eu sou psicóloga e eu sei disso na prática. O negócio, Uhum, né? A coisa vai sendo construída gradualmente. Então, cada encontro, né? Cada fala sua, cada pequena mudança no dia a dia, nos hábitos e tudo isso vai formando, né? Essa base. Ah, filha, joga fora e coloca outro, tá? Aí, então, assim, foi muito, muito importante, né? Porque a Fê que me deu essa despertada, porque ela viu que eu estava nesse movimento daquela tentativa e muda uma coisa, mas a outra não vai, e isso, aquilo. Ela falou, uhum, que você precisa? Você precisa da mentoria da Grazi, né? Ela falou, uhum, então eu vou na mentoria da Grazi. E realmente, assim, eu acho que você usou essa palavra, e eu acho que é ela que define mesmo. É uma coisa que estrutura a gente, né? uhum. A experiência incrível, incrível, assim, para mim fez toda a diferença, várias, né, uma construção gradual que está culminando agora que eu tô, e aí eu entendo a duração mínima, né, que você coloca, porque, Uhum. né, precisa realmente desse tempo, não é nenhuma dessas promessas de em um mês, em 15 dias, nenhuma dessas vai surtir um efeito, e eu estava entrando muito nessas, né, quando eu te procurei, você lembra, né, Uhum, uhum. então, assim, maravilhoso, seu trabalho é lindo, você é muito querida, nossa, Ah, obrigada. Grazi, você passa pra gente, né, com uma leveza e com um conhecimento também que dá uma segurança, né, então, muito, muito maravilhosa a experiência, assim, incrível, sabe? Estou muito satisfeita, sim, e sei que não termina aqui, né, que a Uhum. precisa continuar. Precisa, esse estímulo, ele precisa, a constância, né, tem que ser adquirida. Uhum. E aí me vem até a outra questão, só que aí eu dividi a mentoria em 12, né, então ainda falta 5 para eu pagar, eu queria continuar, sabe, mas aí eu acho que eu vou dar, assim, porque como para a gente que é psicólogo, os meses de dezembro, janeiro, até fevereiro, o povo some, então eu Uhum. perrengue aqui no final de ano, porque é assim. Agora eu estou, inclusive, desde o ano passado também, junto aqui com esse movimento da mentoria, eu entrei numa pessoa que eu já conhecia há mais tempo, que faz uma consultoria financeira, sabe? Ah, E isso é legal também. ela Uhum. está dando nisso até para esse ano, isso eu já vou fazer. Essa caixinha que Uhum. é terceiro, porque eu não tenho, né? E Exatamente. muito mais gasto e muito menos receita. E aí o bicho pega, porque os pacientes, vou viajar, vou isso, vou aquilo. Dezembro, janeiro, todo mundo some, fevereiro começa a retomar, mas que eu vou conseguir normalizar a minha conta a partir de agora. Agora sim eu voltei a atender no ritmo normal, agora em março, né? Eu sei como é que é. Aham. Então, acho que eu vou precisar de uma pausa aí de pelo menos uns 2 meses para eu me reestruturar aqui nesse desfalque, e aí vem CRP, né, vem tudo de início de ano, todo mundo sabe como é que é. Sim. Eu, eu, eu tenho intenção de voltar, entendeu, Grazi? Assim, para ficar aqui nesse movimento, vendo ali o grupo, assistindo às aulas e tal, e construindo, né, continuar É. construindo. A força do grupo, ela é muito maravilhosa, né? Porque é como se a gente estivesse num barco que está indo para o mesmo lugar. E isso nos fortalece muito, porque tá Sim, todo mundo ali
com o mesmo objetivo, com desafios em comum, isso faz com que a gente não se sinta sozinha na jornada, né? Eu sei Isso. que o teu horário aí é apertado, eu vou te fazer um convite, que eu acho que vai calhar muito no teu momento, tá? E você fica bem à vontade, mas eu acho que vai encaixar. Bom, a mentoria hoje, o ano passado, ela estava com um valor bem abaixo do mercado, então, quando virou o ano, acho que até antes de virar o ano já subiu o valor dela, hoje ela custa R$ 5.000. Esse ano eu tenho uma série de coisas que eu estou implementando, então talvez ela suba de novo. Porque você vê, é uma dedicação muito grande, a gente está ali, né, o tempo todo no grupo disponível, no privado, tem os encontros individuais, então tem muito, eu realmente despejo aquilo que eu acredito que é necessário, eu não fico contabilizando, sabe? A pessoa está precisando, a gente vai pegar junto e a gente vai junto até conquistar, sabe? Porque eu sei o que precisa em determinado momento e também sei que tem momentos que a gente precisa dar uma aliviada, como é o verão, porque eu sei que o verão para as mulheres, filho, né, de férias e profissionalmente as coisas meio que desandam, então eu sei que é um momento de mais bagunça, não adianta a gente ficar forçando, mas é isso, sobre ritmo, né? Então, assim, quando você fez, o valor era R$ 3.000, eu vou te fazer a proposta em cima desse valor, que nem seria o que eu faria esse ano, tá? E eu vou ainda te dar um presente muito especial. Eu não sei se você sabe, mas esse ano, eu não sei se eu comentei ali no grupo com vocês, mas esse ano eu estou lançando o meu programa Vitalidade Real, que são os fundamentos do meu método. Então, são aulas de 10 minutos, 12 minutos, muito curtas, mas muito direto ao ponto. Porque no encontro, querendo ou não, a informação ela fica mais solta porque ela é verbalizada, né? Eu estou ali conversando com vocês, aí uma puxa um assunto, outra traz outra coisa, e a gente vai costurando de forma muito personalizada. O programa Vitalidade Real, não. Ele é direto ao ponto e ele é muito cirúrgico e tá... Nossa, eu não posso ver que eu choro, porque sabe quando você não acredita? Eu olho e falo assim, me belisca que isso ficou desse jeito, que tá lindo demais, bom demais, assim, ficou muito melhor do que eu poderia imaginar nos meus melhores sonhos, tá? Então, são aulas gravadas, por causa disso, porque daí ali eu consigo jogar informação limpa. Então, ela é curta e direta ao ponto, né? Então, isso é legal, porque às vezes você assiste toda a aula, mas tem N assuntos ali no meio, né? Então, você vai ter acesso a esse programa Vitalidade Real, que vale muito a pena, porque ele traz muita clareza sobre tudo que eu trago de forma muito direta. Então, assim, é um esclarecedor dessa estrutura que eu falo tanto, né? Ele é sobre a estruturação. A mentoria é mais sobre a implementação, né? É o próximo passo. Então, Lu, o que eu quero te propor? A gente faz a renovação por mais 6 meses, do mesmo formato que a gente fez. Sempre que a gente sentir necessidade, vai ter as nossas calls individuais. Eu acho que isso faz muita diferença, não sei como é que foi na tua experiência, mas a gente consegue dar um direcionamento muito mais preciso, né? Pela metade do preço. Então, por R$ 1.500, que você pode pagar à vista ou parcelado, como você acha melhor, você não precisa me pagar hoje, tá? Até porque, assim, o seu plano, ele terminou final de fevereiro. Só que eu cancelei, né, por motivos meus lá e motivos do grupo também, umas 4 aulas. Então, você tem mais todo o mês de março. O seu plano só vai terminar mês de março, tá? Eu tô dando para todo mundo um mês a mais. Porque fica nessa, não me interessa, eu quero que as pessoas fiquem e que elas tenham resultado, não tô aqui contando carga horária, entende? Então, você tem até o final de março dentro do seu plano atual, você faz a renovação a partir de abril e você pode me pagar essa renovação quando ficar confortável para você. Eu não tenho problema com isso. Para mim tá ótimo, eu quero que você continue. Você está num ponto da jornada que é muito importante continuar, sabe? Eu sinto que para você o próximo passo é mais
6 meses de acompanhamento. Eu sinto isso também, que não estava no momento de eu sair não, sabe. Exatamente. Isso vai fortalecer a estrutura que você acabou de consolidar. Isso é muito importante, porque você precisa dessa segurança de assim, não, cara, agora eu tô fazendo isso com o pé nas costas, mascando chiclete, entendeu? Então, é nesse lugar que a gente precisa chegar para, não, agora, Lu, você está pronta para um próximo nível, que tem também. Então, hoje a gente está estruturando a base, que é o programa Vitalidade Real, a prática, que é a mentoria Mulher Desperta, que eu estou mudando de nome, inclusive, não é mais mentoria de saúde, é mentoria Mulher Desperta, porque é essa jornada que a gente trabalha, né? E depois vem a íntegra, que é onde a gente aprofunda mais essa questão de mentalidade e de como que a gente vai consolidando isso na nossa vida como um todo. Aí já não é mais tanto sobre os hábitos do dia a dia, embora isso fique como pano de fundo, mas isso daí para essa mulher já está consolidado, mas agora ela tem uma energia de vida, uma potência, uma clareza sobre si mesma, e aí a gente pega isso e traz um direcionamento para a vida como um todo, né? Para essa mentalidade, essa forma como eu me relaciono com a vida, é a íntegra, que é o próximo passo depois da mulher desperta, tá? Ok, Então, como é que fica para ti, Lu? O que você acha? pode ser sim. Então tá, combinadíssimo. Combinadinho. Continuamos juntas, mês de março, feliz demais com as tuas conquistas, nossa, assim, ó, muito feliz. Eu ainda vou criar uma forma da gente fazer algo que seja tipo estourar fogos de artifício e um espumante. Sim, eu tenho uma mentora mais da área da psicologia mesmo, a gente faz, é tudo online e a gente faz final de ano uma confraternização, cada um com a sua taça ali, e conversando, petiscozinho, e é isso, online. É isso aí, nós vamos implementar isso aí, porque merece, tu entende? A magnitude do que a gente está construindo aqui é gigante, o impacto disso na sua vida é nuclear, é bomba atômica, em todas as direções isso vai impactando. É isso mesmo. Então, você está de parabéns, Lu, e a gente só vai crescer cada vez mais e ampliar esses resultados que você vem colhendo. Amém. Te agradeço muito, viu, Grazi, pela parceria, por segurar na minha mão. Eu fico até emocionada de falar. Querida. E vai dando tudo certo, né? Vai ainda bem, né? Sem dúvida. E eu te agradeço muito pela confiança, por confiar no meu trabalho, por se comprometer com você mesma, porque sem isso, nada disso teria acontecido, Lu. É porque Sim. você acreditou e colocou em prática que você está colhendo os resultados. Isso vai ficar cada vez maior e mais fácil. Aham. Eu Entende? vou te mandar uma foto agora, para você ver uma coisa. Tá, deixa eu ver. Eu vou querer ser o antes e depois, viu? Pois é, pior que eu não fiz, você acredita? Eu vou ter que fazer a partir de agora. Você acha uma foto qualquer, pega também os resultados da bioimpedância. Eu não recebi, Lu. Você mandou onde? Não, vou te mandar agora, peraí. Ah, tá. Ai, peraí. Eu te desliguei sem querer. Não tem problema. Mas essa aí, ó, é a bermuda que eu comprei para ir na viagem, aquela que eu fui com a Fê lá em outubro. Não acredito, mulher! Caraca, Lu, é muito. É muito. É Essa muito bermuda e muito
pouco tempo. Eu comprei ela em setembro. Tava assim, por pouco daria para eu vestir um 42, mas o 42 estava muito apertado, então eu tive que comprar 44. Então ela ficou mais larguinha, mas ficou, não tava, não é largona não, entendeu? Ficou mais frouxa, não ficou tinha, mas ficou um 44. E agora tá desse jeito. Oi, Você pode me ajudar a fazer um livro? posso. Eu tô assim, ó, encantada com o seu resultado, muito feliz por você. E sabe o que mais me traz essa sensação de comemoração, que não é só um resultado físico que você olha no espelho. É uma autoconfiança que está nascendo, sabe? Uma autoestima que está nascendo, que é o que você verdadeiramente busca, na verdade, né? E aí, você vai reparar aí na foto, agora é a questão do peito, que eu te falei da gigantomastia. E esse processo também já está correndo, e eu vou fazer cirurgia, precisa ser feita mesmo, porque Ótimo. é muito peso, sabe? Os cirurgiões endossado isso, eu tô com um relatório de tudo, de ortopedia, de fisioterapia, de masturista, de tudo, né? E aí, é uma meta para esse ano, que eu ainda quero também. Excelente, Mas excelente. Que vai honra dar te bom. acompanhar. Querida, vai atender suas maravilhosas aí, um excelente Beijo, dia. Gra. Seguimos conectadas. Ai, a Tchauzinho. mãozinha. Tchau. Tchau.